cumprimentado já os mais pontuais. Bem-vindos, bem-vindas. A gente vai começar o nosso webinar daqui a pouquinho. E eu vou, antes de começar, fazer uma apresentação devagar enquanto o pessoal entra também. Mas vamos esperando aí todo mundo ficar online. Queria só lembrar, antes disso, que todos os webinars que a gente faz na Icon, eles ficam disponíveis depois no nosso canal do YouTube, tá? Então, se por acaso alguém entrar depois, entrar pela metade, aí eles ficam todos gravados na íntegra no nosso canal, que é Icon MKT no YouTube. Então, é ICOMMKT. Então, para quem não pegou o começo, ficam as boas-vindas também. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Fernandes, eu sou o Country Manager da Icon no Brasil e nós somos uma empresa de automação de marketing com mais de 10 anos no mercado. A gente hoje está em mais de 10 países e a nossa tecnologia hoje ela oferece canais como o e-mail marketing, o SMS, notificações web push, plataforma de enquetes também e outros canais. Então, a gente está há bastante tempo no mercado e também com presença em vários países. Tô tentando começar devagar tô vendo que tá entrando gente aí, então a gente vai bem devagarzinho. Bom, o nosso assunto hoje, como vocês sabem, é LGPD, né? A lei está completando 1 ano, então hoje a gente vai contar com a presença do Ariel Litvak, que ele é executivo de compliance e privacidade, participou de algumas implementações aí que tem relação com a LGPD. E o Ariel, ele conta também com o certificado de PO EXIM, que é um certificado que não é um certificado internacional, mas ele tem muita relação com a LGPD, com a GDPR também, com a lei europeia. Então, é muito bacana e eu agradeço aí a presença e a gente poder contar com a participação dele. Só para falar, antes de chamar o Ariel, para falar um pouquinho da dinâmica de hoje, ele vai fazer essa apresentação com algumas informações atuais das autoridades, né? O que já está sendo feito nesse primeiro ano da lei. Então, o que a gente até falou algumas vezes no ano passado de definições da lei, implementação. Então, a lei ela já está em vigor e falar um pouquinho desse momento de autoridades. E depois a gente vai falar das fases também de implementação da lei. Então, os primeiros passos de preparação, de implementação, o que deve ser feito, as nomenclaturas também, que acho que também essa parte mais teórica, ela sempre serve para orientar, né, os passos principais. Então, essa implementação, depois o controle, né, como que a gente consegue ter métricas, como a gente consegue medir se a implementação foi feita corretamente. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, bater uma bola, abrir para perguntas do público também. E, bom, mais uma vez lembrando para quem estiver vendo o webinar gravado, também pode enviar perguntas para br@iconmkt.com, que a gente se compromete a responder depois, mesmo que não seja ao vivo. Obviamente, o maior número da nossa audiência é gravado, né? Então, a gente tem esse compromisso aí de responder as possíveis perguntas, aí, curiosidades que a apresentação provocar. Então, só para repetir o e-mail, br@icommkt.com. Bom, Ariel, bem-vindo. Queria já te agradecer algumas vezes, mas obrigado pela sua presença. Uma honra contar com a sua participação. E quando quiser, a gente já começa aí. Talvez eu te interrompa algumas vezes aí na apresentação, mas só para a gente ir trocando uma ideia. Bem-vindo. Legal, Maurício, obrigado, bom dia. Espero que você esteja conseguindo me ouvir e me ver bem. Queria agradecer o convite seu e também da Icon de poder participar desse evento e trazer aqui algumas perspectivas, né, e provocações sobre o cenário atual da autoridade, né, como você bem comentou, e aí fazer um bate-bola a respeito das fases de implementação da LGPD, né. E aí, acho que, fazendo só uma rápida introdução, eu atuo já no mercado financeiro, especificamente há pelo menos 15 anos, tá? Com cargos aí relacionados à auditoria, compliance, controles internos e riscos, né? E mais especificamente com o tema de privacidade, eu venho trabalhando há pelo menos 2 anos e meio, tendo participado de um processo por completo de implementação dentro de uma instituição financeira, de uma DTVM, e agora assumindo também uma nova posição em uma asset, no cargo de diretor de compliance,
também introduzindo e dando os primeiros passos nessa implementação, visto que a empresa também está sendo iniciada agora, né? E a respeito dessa certificação, né, do GPO da Exim, basicamente uma certificação que eu atestei ano passado, ela é composta por 3 módulos. A entidade que emite essa certificação, ela é localizada na Holanda e toda a fundamentação dela é baseada na GDPR, que, portanto, como você bem comentou, na lei europeia, né? Então, ela quebra em 2 segmentos, um que é a própria lei em si, o segundo, a versão prática da lei, e, por último, o tema voltado à segurança da informação, que é um pilar importante para o contexto de privacidade. Uma vez você finalizado esses 3 certificados, você atesta e você tem um distintivo perante essa instituição, né, essa organização de GPO, né? Bom, e aí eu acho que já começando, né, a nossa proposta, a ideia, num primeiro momento, a gente, então, começar com uma provocação justamente sobre o tema se o LGPD é um assunto do momento, né? E eu acho que a resposta, ela é sim, né? E a gente começa aqui apresentando, basicamente, alguns prints da página da Globo, ilustrando a relevância, pelo menos do meu ponto de vista, quão relevante e com esse tema tem sido divulgado. Eu acho que são poucas as leis no mercado que você tem o William Bonner atuando como garoto propaganda. Então, e a gente, como você bem comentou também na sua sessão introdutória, a lei está completando agora em setembro 1 ano. Então, a gente está aqui, acho que, num período muito marcante da entrada em vigor dessa norma. E a despeito da relevância dela, o que me chama a atenção, à medida que eu pego, que a gente trouxe e taxou aqui em vermelho, né? Ao longo desse 1 ano, mais de 90 vídeos foram feitos, né? E divulgados, feitos especificamente só pela Globo. Então, quiçá outras fontes ou mídias também já vêm tratando e trabalhando a respeito disso. E aí eu acho que eu chamo a atenção para 2 pontos, né? O primeiro, quando a gente até olha nesse printzinho, você tem um print falando o seguinte, né? Que a lei, para quem descumprir, ela pode gerar multas. E uma outra caixinha que também está nesse print, ele fala o seguinte, né? Que as empresas, isso é uma notícia, né? Uma matéria que correu agora ainda em agosto de 21, portanto, há um mês atrás, que trata sobre as empresas ainda estarem implementando. Então, acho que isso é uma verdade e está acontecendo de uma forma prática, então, um pouco do nosso bate-papo é em relação a isso. E sobre a relevância, no meu ponto de vista, acho que a LGPD ela veio para empoderar, né, o titular de dados sobre a relevância dos seus dados e que ele, como titular, então eu, você, Maurício e todos aqui que estão presentes, né, tenhamos mecanismos para assegurar nossa privacidade. Então, acho que esse é o principal, tentando situar de forma bem simplista, o principal comentário, né, ou relevância da norma. E aqui a gente agora começa a debater um pouquinho como a autoridade vem se preparando e como a autoridade, na verdade, vem se posicionando a respeito. Então, a priori, né, ela começa tendo um site, hoje já no governo federal, a gente tem aqui um print, né, apresentando, você vê que tem uma série de caixas, desde temas institucionais, mas também aspectos de funcionamentos, e, portanto, de fácil acesso, né, e bem acessível, e pelo menos um linguajar muito prático e comum. E, além disso, a autoridade ela também dispôs de um canal no YouTube. Então, acho que o canal de YouTube ele acaba sendo, inclusive, um mecanismo de interação com o mercado bastante inclusivo e fácil. E aqui, nosso print, ele, obviamente, ele tinha duas audiências públicas, né, que estavam para ocorrer ainda em setembro, elas já ocorreram, então já foram carregadas ali no canal do YouTube, eu dei uma última checada ontem. Eles soltaram, inclusive, um último vídeo, dia 24, portanto, 4 dias atrás, fazendo também uma alusão ao primeiro ano da LGPD. Então, o que esses vídeos no YouTube, né, trazem, né? Além de reforçar e ter um linguajar muito mais próprio, ela é uma forma de se comunicar muito mais clara com os entes de mercado e, enfim, com as pessoas, e reforçando, portanto, o papel dele em trazer uma dinâmica clara sobre o ponto de vista da atuação da autoridade, mas também trazendo muitos insumos que, eventualmente, ao pé da letra, né, quando você pensa na leitura densa da legislação, acaba sendo clarificado. Então, se me permite aqui, né, ele acaba, para mim, pessoalmente, ele acaba sendo até como uma ferramenta de trabalho esses vídeos, eu recomendo e também recomendo para que as pessoas acessem, né, e façam utilização desses materiais, porque
eles são bastante úteis, certo? E aí, ainda falando sobre a autoridade, né, a gente avança numa perspectiva de como ela está se estruturando para um aspecto de fiscalização, né? Então, como eu comentava no site, ela traz esse comentário e ela vem através de equipe própria, mas também de um acordo de cooperação com outras secretarias do governo, por exemplo, o Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério, estabelecendo, portanto, ações de intercâmbio de informações, padronização de entendimento e cooperação nas ações de fiscalização. Então, ela basicamente está jogando o jogo não sozinha, né? E sim com o apoio de outros braços, e eu acho que, olhando por uma perspectiva da GDPR, o primeiro ano ele acaba tendo uma atuação ainda muito que educativa, né? Mas à medida que se passam 12 meses, a sensação que eu tenho, particularmente, é que essa perspectiva acaba mudando e, portanto, ela deixa de ter uma abordagem, como eu comentava, educativa, para ter uma abordagem de fiscalização. Então, agora, né, a expectativa é que ele faça jus, efetivamente, ao teor das sanções que a própria lei trata. A gente não vai entrar nos detalhes, mas ainda que sobre esse slide, acho que eu gostaria de chamar a atenção é que, adicionalmente, né, a autoridade ela também dispõe de canais para solicitações, sugestões, mas principalmente de denúncia. Então, a gente está basicamente, você, Maurício, e qualquer um aqui do nosso webinar, a um clique, literalmente, ao se ver, né, por alguma situação desconfortável sobre o tratamento que alguma empresa, né, especialmente o setor privado, ou seja, ele público, tenha dado com nossas informações, eu estou a um clique de poder fazer um reporte, né? E aí, trazendo para a luz do mercado financeiro, a CVM também tem algo nessa linha, e eu tendo a dizer que é um canal que tende a ser um canal bastante direto para com as empresas, e chega em alguns momentos até sobressair o papel da ouvidoria, porque ele é um canal quase que direto, né? Então, acho que reforça aqui a questão do empoderamento, né? À medida que você tem uma lei, você tem um ambiente sendo construído e uma forma prática de você utilizar ele em seu benefício próprio, né? E aí eu acho que, avançando, a gente, nesse conteúdo, né, a autoridade ela fez assim como, e aí eu acho que voltando um pouco no contexto da norma, né, a norma ela teve algumas postergações, né, da entrada em vigor, a gente foi acompanhando isso, e da mesma forma a autoridade ela foi se preparando e criando planejamentos estratégicos, portanto ele tem um documento, né, bastante robusto, explicando quais seriam, na verdade, as frentes e os focos de atuação, assim como uma agenda regulatória para o biênio. E aí essa agenda regulatória, essa tabela aqui, só para talvez elucidar e explicar de forma muito rápida, o que ele indica aí, priorização, basicamente fase 1 é o semestre, né? Então, ela estima no primeiro semestre de 21 ter especificado uma série de aspectos, como eles, por exemplo, o planejamento estratégico da autoridade, o direito dos titulares de dados pessoais está previsto para a fase 3, que corresponde, portanto, ao ao primeiro semestre de 2022. Então, essa agenda é uma agenda robusta, né? Assim como um arcabouço por detrás em termos de planejamento e estruturação, que da mesma forma que as empresas tiveram para se adaptar à norma, a autoridade também fez, pelo menos do meu ponto de vista, né? Um trabalho de se organizar e ter, vamos chamar, uma base, uns pilares bastante sólidos para apoiar nessa implementação, né? E julgar isso dentro de um processo efetivo perante ao mercado, né? Bom, acho que até agora a gente cobriu essa primeira parte do que seria falar um pouquinho da autoridade, das novidades, né? Espero que isso soe aí como ferramentas de trabalho propriamente dita para os participantes aqui. E a ideia é que a gente agora... Fica à vontade. As autoridades já estão trabalhando, né? Tem gente que às vezes tem dúvida, já estão trabalhando e até gerando conteúdo, né? Sim, gerando conteúdo e você tem a própria lei, né, sendo utilizada em alguns processos, tá? Ou seja, ela servindo aí de base e à medida que ela vai acontecendo, gerando até jurisprudência no mercado, né? Ou seja, sobre julgamentos efetivamente que utilizam como referência, né, para subsidiar os seus pareceres a LGPD. Então, o jogo já está rodando, tá, Maurício? Essa é a sensação e eu acho que
e daqui para frente é só, na verdade, um aumento, um incremento do peso que essa norma tem em relação às empresas e aos titulares, né? E os benefícios que eventualmente ela traz. Então, acho que à medida que a gente avança na nossa conversa, a gente pode fazer alguns paralelos aí com outros aspectos, como, por exemplo, a ESG, mas vamos seguindo aqui nossa jornada, né? Nossa apresentação. E aí eu acho que, quebrando para a segunda parte do nosso bate-papo, a gente vai falar um pouco do que seriam as jornadas, o que eu poderia chamar aqui de jornada da implementação, né, de um programa de privacidade, né? A gente entende, e aí eu acho que o que a gente vai falar, o que eu vou falar agora a seguir, ele vai estar pautado numa questão de um plano de desenvolvimento contínuo e também numa metodologia da Exim, tá? Então eu vou dar algumas pinceladas e também, especialmente, ir para um lado prático para falar a respeito das fases que são elas, né? Preparação, organização, a implantação, a governança e a avaliação e melhoria, né? Então, vamos seguir aqui, Maurício? Ótimo, obrigado. Então, a primeira etapa, ela consiste basicamente na questão da preparação. Então, o que é a preparação e o que na prática isso corresponde, né? Então, a ideia é que as empresas, né, ela se cerque de uma série de levantamentos, não só da própria lei em si, mas também de arcabouços internos de políticas ou procedimentos, e também de um mapeamento da onde os dados pessoais são transitados nas suas estruturas, para você cercar e criar um primeiro esboço da elaboração do plano, né? E é importante já nesse momento você ter uma identificação de aspectos chaves e mais relevantes para cobrir ponto a ponto do que a norma fala, né? Então, fazendo aqui um deparo dentro de uma perspectiva de compliance que faz esse acompanhamento para várias normas, né? A ideia é que você faça um assessment, né? Ou uma análise detalhada da norma e você toda a obrigação, enfim, aspecto que trate de um item relevante, você desenvolva a partir daí, né? Comentários e análises sobre como isso está implementado na minha empresa e o que eventualmente eu tenho que adequar ou exercer para melhorar ela nesse processo, né? Ou seja, que planos de ações são necessários. Então, de fato, a preparação se trata muito disso. Um tema, acho que relevante e que tende a trazer bons resultados nesse momento da preparação é você fazer um assessment, né? Seja por uma auditoria, por uma equipe de auditoria ou, de repente, um consultor externo, mas que principalmente seja um agente independente à estrutura, né? Para poder, de fato, trazer críticas e essas críticas serem positivas, para que ela faça, portanto, uma verificação sobre a cobertura da lei no D0, ou seja, antes da efetiva implementação. Assim, você consegue ter uma visão clara dos desafios e poder também minimamente tratar de prioridades dentro desse processo que você vai desenvolver, né? E eu acho que, à medida que também a norma ela avançou, né, o mercado está recheado de boas empresas aptas, né, a poder opinar e apoiar nesse sentido. Então, óbvio que você pode fazer isso com esforços próprios, mas também contar com parceiros, enfim, de mercado que tragam algumas soluções e sejam bastante diretivos, né? Então, passada essa fase da preparação, Maurício, acho que a gente pode seguir para a próxima, que trata da organização. E aqui a organização é uma etapa muito chave que consiste em desenhar e dar o primeiro pontapé no programa em si, né? No programa de privacidade. E aí eu acho que as primeiras etapas nesse processo consiste especificamente em designar um DPO, né? A legislação brasileira trata como encarregado. Essa pessoa ou esse profissional, ele acaba sendo o ponto-chave, ponto focal da empresa perante a autoridade, e além de ser um dos agentes dentro da estrutura, né, a se certificar e atuar como podendo ser um gerente de projeto, algo do gênero, da implementação como um todo. E ele pode estar, e se espera que esse profissional ele tenha alguma independência e tenha uma dedicação, não necessariamente exclusiva, a gente entende isso também na questão do mercado, mas que ele, a depender do porte da empresa, essa acumulação, eventualmente, dessa função não seja algo que possa gerar algum conflito, tá, Maurício? Então, a designação do DPO é um aspecto importante e chave, certo? Acho que outro aspecto que também nessa questão da preparação, uma vez que você fez todo aquele mapeamento na etapa anterior, é você ter
coletar, né, da alta administração, enfim, do corpo executivo da empresa, o compromisso e o patrocínio da empresa. A gente sabe que muitas vezes você tem um dispêndio aí, né, de uma adequação regulatória, mas acho que um papel importante nesse momento é que você apresente para esses executivos, né, as relevâncias e as problemáticas, né, inerentes à necessidade dessa implementação, que pode ser algo que venha desde uma perspectiva por ser mandatório, porque trata-se de uma lei, né, além de um aspecto que trate de uma prevenção a multas e eventualmente sanções, mas também que ela possa ser um aspecto, né, que possa também agregar valor por ser um diferencial, né, competitivo. E acho que vai ser a principal forma que aí os executivos que atuem, né, como DPO ou como dentro do escritório de privacidade das empresas possam, na verdade, trazer isso e coletar esse patrocínio e o compromisso da alta administração em apoiar, que seja via técnica, enfim, uma série de outros aspectos, mas apoio substancial para o atendimento dessa norma. E eu acho que um outro ponto importante é que, né, já nessa fase de organização, se dê início, de alguma forma, né, ao que a gente pode chamar de comunicações internas. Então, acho que aqui a principal mensagem é que você, nessa etapa dessas comunicações, você comece, portanto, a familiarizar seus colaboradores e equipe a despeito das principais regras da norma. E eu acho que, puxando aqui o gancho como compliance officer, né, todos os colaboradores eles têm uma atuação como gestores de compliance, e agora eles vão ter mais um chapéuzinho aqui, que é esse especificamente de gestores de privacidade. Então, é totalmente intrínseco que, apesar da designação, é um papel de todos dentro da estrutura da empresa, né, seja a pessoa de marketing, de produto, certo? Tecnologia, enfim, isso não é uma responsabilidade de uma pessoa, mas sim da companhia como um todo. Maurício, fica à vontade se você quiser me interromper, tá? A gente vai, caso você tenha algum comentário, tenha alguma coisa aí pontual do pessoal aqui no chat, tá bom? Eu tenho um comentário só, até para a gente fazer essa transição aí da fase 2 para 3, né, que é a implementação, e falando um pouquinho da figura do DPO, né? Uhum. E aí, antes de você começar, essa fase 3, uma pergunta que é mais geral, assim, eu imagino, não sei, alguém foi contratado como DPO, ou então está trabalhando em parceria com o DPO, está vendo, né, esse processo, né, o DPO, uma das primeiras tarefas aí é implementar essas estratégias, né, os planos, né, as políticas também, né, começar a organizar. E aí, na fase de implementação, então, qual que é a primeira ação aí do DPO, então a primeira ação que os outros agentes aí devem esperar de um DPO já na fase de implementação, né? O que você destacaria? Legal, acho que, ou seja, se um DPO caiu de paraquedas, né? Ele foi nomeado hoje, né? Hoje, dia 28/9 de 2021. Ele assume essa posição, acho que ele tem que dar um passo para trás e olhar aquela etapa que a gente discutia sobre o mapeamento, né, da lei em si e dos aspectos e das políticas internas da empresa, né, para você se cercear e, portanto, fazer aí, talvez dentro de uma proposta aqui matricial dessa depuração e análise do que são os aspectos hoje de privacidade que a empresa tem. Dali, de novo, delimitar o que são ações necessárias para você seguir. Então, acho que um aspecto importante, né, quando você, por exemplo, olha a segurança de informação a política, né, ou os aspectos de segurança de informação da empresa, é claro que um incidente de privacidade, todo incidente de privacidade é um incidente de segurança da informação, mas não necessariamente todo incidente de segurança vai ter dados pessoais, né? Então, você tem essa problemática, essa temática para você na verdade, também se preocupar e fazer essas críticas no momento quando dessa revisão das políticas internas, né? E portanto, acho que se cercar de uma análise e de um planejamento robusto, acho que é fundamental para que esse DPO, nesse primeiro momento, ele consiga se cercar de novo de parâmetros e de etapas para poder conduzir um bom trabalho dessa fase de implementação. E aí, Maurício, já que a gente chegou na etapa 3, que trata efetivamente da implementação, aqui é chover no molhado, né? Aqui é arregaçar as mangas e, de fato, botar tudo aquilo que foi trabalhado nas etapas anteriores na prática. E aí eu acho que, talvez, se me permite, colocando de uma forma bem objetiva, né? O que são ganchos? Eu vou tentar falar pelo menos 5 aqui, né? Então, obviamente, é tentar e perseguir aquilo que foi definido em política
seja implementado. É um processo agora já de treinamento da equipe em relação, das equipes ou dos colaboradores em relação à própria política. É nesse momento que você, dentro de estrategicamente falando, que você tem que depurar os controles, portanto, aperfeiçoar os controles que você tinha identificado que eram frágeis ou que mereciam, ou que já eram bons, mas que mereciam talvez uma adaptação para assegurar e dar uma maior cobertura em relação à norma. Nessa etapa de implementação, você já tem que começar a mirar, porque a legislação local ela fala que você tem que elaborar anualmente um relatório de asseguração, isso. E ela tem uma periodicidade anual, então nesse momento você já começa a dar os primeiros insights, né, os primeiros tiques ali no que vai compor esse relatório, né? E eu acho que e também uma forma inerente é a questão de um ato contínuo do escritório de privacidade, que não é só a figura do DPO, né? Mas enfim, das áreas, porque via de regra são equipes multidisciplinares, né, que tendem a participar desse projeto, a ter um ato contínuo de prestação de contas nos fóruns internos, né? Isso é uma forma, efetivamente, de não só de prestar contas, mas também de apontar e fazer com que a empresa assuma riscos ou ela, na verdade, colha mais patrocínio ou na verdade, dedique maior tempo e dedicação para aquele processo. Além de demonstrar uma diligência quanto ao cumprimento, né? Então, se amanhã ou depois uma diligência de um cliente ou de um prestador ou de um agente de mercado, ou da própria autoridade, você consiga ali demonstrar que você repetidamente vem discutindo isso nos seus fóruns de governança interno, né? Eu acho que um outro aspecto nessa fase de implementação, né, que a legislação, e eu vi como uma boa prática, é você ter um processo de implementação, de revisão e atualização das cláusulas contratuais, porque por hora você pode se deparar com a instituição ser o controlador ou operador dos dados. Então, você tem que fazer uma revisão, a sugestão é que seja feita uma revisão e estipule ali também, eventualmente, a depender da relevância, do nível de criticidade, né, dessas atividades, estabelecer controles, mecanismos de controles ou de verificações, até eventualmente diligências, para que o seu parceiro, vocês estejam ambos na mesma página em termos de adaptação à legislação. E eu acho que ainda na questão da implementação, um aspecto chave também é que a norma ela fala que você tem que estabelecer um canal de comunicação para requisição do titular de dado. Então, nessa etapa de implementação, é realmente importante que as empresas, né, tenham isso já solidificado, os seus canais divulgados tal qual a norma exige, e você tenha revisado ou testado internamente se você é hábil, né, se você tem habilidade suficiente para cumprir com um prazo de 15 dias de resposta a uma requisição do titular de dados, né? Então, acho que aqui eu acabei estendendo até mais do que 5 exemplos, mas são ações práticas que vão permear essa fase da implementação em si, certo? Então, bom, acho que dito isso, né, a gente navega aqui para a próxima etapa, que é a questão da governança. Bom, acho que a governança ela faz parte, como eu comentei, dos comitês dentro da perspectiva do segmento, né, ou do acompanhamento periódico, mas aqui ele já entra com viés, talvez, né, dentro de um conceito mais objetivo, que ele seja, né, essa etapa de governança ela seja um validador das etapas anteriores e que, portanto, passe a gerar conclusões, né? Ou seja, e aí essa análise ela tem que, seja a dar uma nota, né, ao processo, ou classificar aquilo que continua sendo relevante, o que merece melhorias, ou aquilo o que saiu bem, né? Aquilo que tirou nota 10 e que, portanto, não é mais um risco ou uma preocupação para a empresa. E quando se trata de governança, né, você também pode ter um aspecto de indicadores-chave de performance, que é o que a gente colocou aqui de KPIs, né? Então, acho que nessa etapa você já se deparou com uma volumetria, eventualmente, de requisições dos seus titulares e você conseguiu ver nessas comunicações, né, o que essas solicitações não só trazem, mas também o quanto essa volumetria pode trazer, talvez, de insumo para você ter que olhar para o seu processo, né, olhar para as etapas anteriores e rever aquilo que você pode tratar de minimização da coleta de dados, porque, lembrando, né, quando da prestação inerente de serviço, você tem que ter uma finalidade para cada dado que é coletado. Então, isso é super importante que nessa etapa também se olhe e veja, talvez, a partir de novo desses indicadores, faça uma análise estratégica um pouco mais abrangente em relação a esse tema, né? E aqui, novamente, né, garantir que os stakeholders estejam cientes dessas etapas de implementação e deem um apoio e suporte
necessário, né? E que, obviamente, aquilo que ainda requeira ser remediado, né, ou aperfeiçoado, tenha o reforço ou os insumos necessários, né? Então, acho que de maneira bem pragmática, acho que é isso que nessa etapa de governança, de linhas gerais, né, Maurício, eu posso estar, acho que compartilhando, e à medida que a gente avança talvez na sessão de perguntas, eu possa voltar e pontuar alguma coisa adicional, tá? E aí eu acho que a gente chega numa etapa 5, que fala efetivamente da avaliação e melhoria. Então, essa etapa 5, ela consiste na empresa observar, aqui na verdade, minha sugestão, na verdade, ou que até na verdade a base que a gente estruturou essa apresentação, né, e é o modelo, por exemplo, da Exim, é que você permeie duas vertentes. Uma delas é que você avalie benchmarks de mercado, então de forma até você avaliar como é que você se vê em relação aos seus pares sobre esse atendimento. Então, se você já dispõe, como é que os outros vêm trabalhando sobre esse processo de implementação, de adequação às normas, pensando naquela proposta de agregação de valor, e assim como você ter uma realização, na verdade, ou convocar a sua auditoria ou um agente externo, de novo independente, para fazer uma avaliação, né, para que você tenha aí, portanto, uma terceira, ou o feito e conferido, ou a sua própria terceira linha de defesa da empresa, atestando que tudo que foi feito é a contento, né, é satisfatório, e, portanto, garante ou atesta que a empresa está no caminho certo quanto à estruturação e adequação para cumprimento da norma, né? Então, acho que essa avaliação e melhoria, ela tende a também, assim como a etapa 4, mas acho que nessa etapa ainda mais, você olhar todo o contexto e para fazer o planejamento do novo exercício, né, de privacidade e quais são essas continuidades. E aí eu acho que o mercado financeiro, especialmente, se vê no momento de open banking, se vê no momento de falar sobre ESG, por exemplo, que são ações que vão intrinsecamente estar correlacionadas e vão trazer aí desafios aí para os DPOs e para o mercado como um todo nessa fase de adaptação, tá? Bom, Maurício, acho que com isso a gente, né, chega numa fase, tentei aqui meia hora, né, nosso bate-papo, cumprir com a agenda aqui dos itens, espero que tenha sido satisfatório para você e para o pessoal, e fico à disposição caso você queira aqui pontuar ou esclarecer alguma dúvida. Legal, legal. Não, cumprimos com a meia hora, exatamente. Assim, então, muito obrigado por isso e pela apresentação também. Acho que está super claro e destaco muito essa importância de dividir os passos, né? Esses 5 passos, eles são fundamentais para a gente entender realmente as fases de adequação, né? O que deve ser feito e os processos que também são contínuos, né? De governança, enfim, são processos que eles têm que acompanhar sempre a lei, não é algo que comece e termine. Mas então, bacana. Eu tenho uma pergunta minha e tenho algumas perguntas aqui dos participantes. Eu vou começar com a minha. A gente tem visto algumas empresas aqui que montam comitês de LGPD, né? Então, geralmente são comitês, né? Um grupo interdisciplinar, né? Cada pessoa de uma área, 2 pessoas por área, enfim, para cuidar dessa adequação, né? A gente sabe que a lei ela fala do DPO, né? Ela fala de uma pessoa com nome e sobrenome, né? Realmente. Mas a gente também vê esses comitês de LGPD. Como é que você vê isso, essa relação? As empresas têm que nomear um DPO, uma pessoa física mesmo única, esses comitês. Qual a sua opinião sobre isso? Tá bom. Vou tentar quebrar aqui a resposta em algumas etapas, tá, Maurício? Acho que sobre a nomeação, tá? Primeiro ponto, a norma ela trata que você tenha que fazer essa divulgação, né? Não só para a autoridade, mas também no seu canal, no seu site, por exemplo, na sua política de privacidade que você tem que deixar disponível, né? Então, aqui eu tenho visto empresas colocando nome e sobrenome, né? O arroba nome da empresa, assim como uma caixa corporativa, né? Eu acho que aí cabe a um julgamento e uma interpretação acerca da norma. Não vou fazer juízo de valor, mas é como eu tenho comumente visto, tá? Então, mas o mais importante é que você tenha, portanto, esse canal para que seja a fonte
de entrada para solicitações dos titulares de dados. E acho que na ótica do comitê, efetivamente, o comitê por si só ele acaba sendo como demonstra, né, o nível de comprometimento que a empresa tem, ou enfim, tem em relação a determinado tema. E se ela constitui, portanto, um comitê específico de privacidade, ele é muito importante, né? Ele é não só muito importante, mas como demonstra talvez esse nível de comprometimento, como eu falava, né? E acho que à medida que esse comitê ele vai fazendo esse segmento, né, esses acompanhamentos, ele acaba tendo, né, uma perspectiva e idealmente um modelo de atuar com um viés estratégico para a empresa. Então fica aí, mas acho que talvez parafraseando em algum momento da minha fala aqui, no momento anterior, é que você tem ali talvez um novo produto ou serviço sendo transitado nesse fórum. Então, para que você, na verdade, quando esse serviço ou produto nasce, ele já nasce, na verdade, observando, né? Então, isso faz muito alusão do que a literatura da GDPR, especialmente, fala sobre privacidade por design, né? Então, desde a concepção. Então, esse fórum ele vai apoiar e dar, vamos chamar, respostas rápidas para a empresa, de forma a atender essa regulação e atender da melhor forma possível em benefício aos seus clientes e sendo algo que seja benéfico, né, para todos. E então, vejo com bons olhos e apoio, e se eventualmente esse comitê específico não existe, é que tenha em algum outro fórum, pelo menos uma pauta recorrente, demonstrando essa diligência da empresa para com o tema, né, que é super importante. Legal. Só fazer um comentário antes da gente ir para a próxima pergunta. O que a gente vê nesses comitês também como são várias áreas, também vão se discutindo os interesses de cada área, né? Então, o marketing vem com seus interesses, o pessoal de TI, então é mais palco para esse tipo de conversa, né? Então, acho que é válido. Bacana. Bom, vamos passar para o próximo. Bom, estou perguntando aqui a LGPD, né? A gente fala muito de LGPD relacionado ao cliente, né? Ao consumidor final, o que tem no cadastro, o que eu posso entrar em contato, não posso. Mas a pergunta é se a LGPD, além de aplicar para esses dados de clientes, né, da empresa, se ela também vale para os colaboradores, né? Para os funcionários dessa empresa, eles também estão dentro da lei? Como que é isso? Sim, vale totalmente. Não é nem 100%, é 120%, Maurício. Basicamente, o que acontece, né? Cabe à empresa também rever o seu processo interno olhando para o chapéu de recursos humanos, né? À medida que você coleta dados pessoais, e aí você entra até na perspectiva de, eventualmente, dados que a norma trata de sensíveis, né? E que requerem, portanto, uma atuação, uma verificação e controles, né, mais robustos, né, ou, enfim, mais detalhados. Então, e aí eu acho que o que eu tenho visto sendo praticado aqui no mercado é que quando dá entrada em vigor, algumas empresas já, por exemplo, fizeram uma declaração, né, aditando o contrato de trabalho, fazendo menção à questão do consentimento da coleta e da finalidade especificamente, né, o porquê que ele está coletando. Então, fazendo aqui de forma bem simplista, né, o depara da cobertura do que a norma exige, e também especificando para os seus novos colaboradores. Então, que fica a principal mensagem, né, para quem nos assiste, seja ele empregador ou colaboradora, se a empresa, se as respectivas empresas, né, observaram isso e trouxeram isso para efeito de ciência e comunicação aos seus colaboradores, né? Então, aplica e aplica bastante, Maurício. Legal. Bom, eu tinha prometido meia hora da sua agenda, a gente já está estourando, mas vou só fazer a última. Sei que a sua manhã está carregada aí. Mas tem uma pergunta bacana, que você tinha falado um pouquinho de ESG na apresentação. Se puder falar um pouquinho mais de qual que é a relação que a ESG tem, se é que tem alguma, à LGPD, né? É o que a gente está falando aqui. Tá bom. Acho que vou tentar ser bem simplista aqui na resposta, né? Então, a LGPD ela vai estar estabelecendo princípios para o tratamento de dados pessoais, né? E prezando pela transparência e finalidade, enquanto o ESG, né, só é a tradução em inglês, né, de meio ambiente, social e governança, né, estabelece pilares, né, e metas, parte delas financeiras e não financeiras, para também com o mesmo objetivo, né, de transparência e de melhoria baseado nesses três pilares. Então,
acho que ambas têm essa perspectiva de sustentabilidade e transparência com as práticas corporativas. E eu acho que a proporção é a seguinte, né? Portanto, se uma empresa, à medida que uma empresa atua em benefício da privacidade do seu cliente, do seu colaborador, ou seja, aplica procedimentos e mecanismos para cobrir isso, ela está cumprindo com o seu dever social de direito básico previsto no Código Civil, né? Então, portanto, ela está sendo, se ela cumpre a LGPD, ela está sendo ESG, né? De uma forma bem simplista e recomendo aí talvez bons artigos que o mercado tem soltado a respeito para depurar um pouco mais a respeito do tema, mas eu acho que sim, elas são siglas, né, que se conversam e têm total interação. E recomendo novamente para que as pessoas leiam, né, façam talvez uma perspectiva que tem bons artigos relacionados ao tema, e acho que só tendem a engrandecer e reforçar, né, esse nível de transparência que hoje é bastante perseguido e só tende a trazer e agregar valor para as empresas. É um conceito fundamental, né? Cada vez mais importante e sim, recomendo também. E bacana, né? A gente também observar como as coisas vão se conversando, né? A lei com conceitos, enfim, acho que isso é bem válido. Bom, Ariel, a gente tem mais algumas perguntas que me comprometo aí a pegar a tua resposta depois e responder por e-mail. Mas queria te agradecer, tá? A gente vai encerrando o nosso encontro de hoje. Agradecer a todo mundo. Vi vários conhecidos aqui que entraram também. Mando um abraço e obrigado de novo por compartilhar outra vez esse espaço de implementação, de preparação. Acho fundamentais e acho que foi bem bacana para todo mundo. Obrigado. Obrigado, Maurício, e um bom dia a todos. Valeu. Até mais, pessoal. Obrigado.